Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 15 de janeiro de 2019. Ninguém criou o universo. Stephen Hawking explica por que Deus não existe. Parte 3. Rodrigo Casarim escreveu para seu blog página 5 dia 27/11, iniciando com uma pergunta: existe vida inteligente fora da Terra? É possível prever o futuro e fazer uma viagem no tempo? Sobreviveremos no nosso planeta? Deveríamos tentar colonizar outros cantos do universo? A inteligência artificial vai nos superar? Deus existe? Respostas para essas perguntas nada fáceis que Stephen Hawking nos oferece em breves respostas para grandes questões, livro póstumo que acaba de chegar às livrarias pela Intrínseca. Hawking, que morreu no último mês de março aos 76 anos, foi um dos pesquisadores mais respeitados e conhecidos de nossa história recente. Dominando a matemática, a física e a cosmologia, preocupou-se em não deixar seu conhecimento limitado à academia e atingiu o grande público ao lançar obras como Uma Breve História do Tempo e Universo numa Casca de Nós. A maioria das pessoas acredita que ciência de verdade é difícil e complicada demais. Não concordo com isso. Pesquisar sobre as leis fundamentais que governam o universo exigiria uma disponibilidade de tempo que a maioria não tem. O mundo acabaria parando se todos tentassem estudar física teórica. Mas a maioria pode compreender e apreciar as ideias básicas, se forem apresentadas de maneira clara e sem equações, algo que acredito ser possível e que sempre gostei de fazer, escreve o cientista. Hawking segue essa linha de divulgação científica para leigos em breves respostas para grandes questões, que reúne um material descoberto em seus arquivos logo após sua morte. Quem tem o livro em mãos só não deve achar, no entanto, que as respostas breves do autor se limitem a poucos parágrafos. Estamos diante de temas que rendem pesquisas profundas, que muitas vezes chegam a conclusões ou possibilidades diferentes, vale lembrar. Para falar a respeito da existência ou não de algum Deus, por exemplo, ao longo de 12 páginas o cientista passa por questões de linguagem, pelas leis da natureza, equações científicas básicas e dá uma aula sobre energia negativa que eu não me meterei a reproduzir, tudo para embasar o parecer. Passa ainda pela história, lembrando que a ciência explicou quase todos os fenômenos anteriormente atribuídos a divindades, restando apenas o momento da criação do universo como um cantinho onde algum Deus ainda poderia estar escondido. As leis da natureza nos dizem que não só o universo pode ter surgido sem ajuda, como um próton, e não ter exigido nada em termos de energia, como também é possível que nada tenha causado o Big Bang. Nada. À medida que viajamos de volta no tempo em direção ao momento do Big Bang, o universo fica cada vez menor e continua diminuindo até finalmente chegar a um ponto em que se torna um espaço tão ínfimo que na verdade se trata de um único buraco negro infinitesimalmente pequeno e denso. E, assim como acontece com os buracos negros que hoje flutuam pelo espaço, as leis da natureza ditam algo verdadeiramente extraordinário. Elas nos dizem que aí também o próprio tempo tem que parar. Não podemos voltar a um tempo anterior ao Big Bang porque não havia tempo antes do Big Bang. Finalmente encontramos algo que não possui uma causa,
porque não havia tempo para permitir a existência de uma. Para mim, isso significa que não existe a possibilidade de um Criador, porque ainda não existia o tempo para que nele houvesse um Criador, escreve Hawking, que depois deixa sua posição ainda mais clara quando me perguntam se um Deus criou o universo. Digo que a pergunta em si não faz sentido. O tempo não existia antes do Big Bang, assim não existe tempo no qual Deus produziu o universo. É como perguntar onde fica a borda da Terra. A Terra é uma esfera e não tem borda, procurá-la é um exercício fútil. Se eu tenho fé, cada um é livre para acreditar no que quiser. Na minha opinião, a explicação mais simples é que Deus não existe. Ninguém criou o universo e ninguém governa nosso destino. Isso me levou a perceber uma implicação profunda. Provavelmente não há céu nenhum além-túmulo. Acho que acreditar em vida após a morte não passa de ilusão. Não existe evidência confiável disso e a ideia vai contra tudo que sabemos em ciência. Acho que, quando morremos, voltamos ao pó. Mas, em certo sentido, continuamos a viver na influência que deixamos, nos genes que passamos adiante para nossos filhos. Temos apenas esta vida para apreciar o grande plano do universo, e sou extremamente grato por isso. Dentre os muitos momentos interessantes do livro, também merece destaque a resposta que Hawking dá para a pergunta: qual é a maior ameaça ao futuro do planeta? Para ele, a mudança climática descontrolada deveria ser nossa principal preocupação para que o mundo não vire um forno. Uma elevação na temperatura do oceano derreteria as calotas polares e causaria a liberação de grandes quantidades de dióxido de carbono. Ambos os efeitos poderiam deixar nosso clima como o de Vênus, mas com uma temperatura de 250 C. Fica mais esse alerta para quem acha que aquecimento global é uma mentira ou que é mera vontade de Deus. Em um grande respeito por Stephen Hawking, mas divirgo de seu raciocínio, onde ele afirma que não podemos voltar a um tempo anterior ao Big Bang porque não havia tempo antes do Big Bang. Finalmente encontramos algo que não possui uma causa, porque não havia tempo para permitir a existência de uma. Para mim, isso significa que não existe a possibilidade de um Criador, porque ainda não existia o tempo para que nele houvesse um Criador. Nesta terceira crônica do amanhecer vamos esclarecer sobre a evolução da ideia de Deus segundo Herculano Pires em seu livro Espírito e o Tempo, onde afirma que Allan Kardec já havia esclarecido que os fatos espíritas são de todos os tempos, uma vez que a mediunidade é uma condição natural da espécie humana. Mas é com Ernesto Bozano que temos a primeira penetração espírita no exame antropológico e sociológico do homem primitivo, revelando-nos, com base em investigações científicas, as formas pré-históricas do fenômeno mediúnico. Aliás, os estudos de Bozano levam-nos mais longe, pois revelam também as origens mediúnicas da religião. Temos assim uma teoria espírita da gênese da crença na sobrevivência, que se apresenta como uma síntese das teorias opostas da teologia e da sociologia. Para a maior clareza do nosso estudo, servimos-nos do esquema que nos fornece o chamado método cultural, dos antropólogos ingleses, aplicado por Johnny Murphy, com pleno êxito, em seus estudos sobre as origens e a história das religiões. Método usado na antropologia cultural e no estudo das religiões comparadas, aplica-se perfeitamente às necessidades de clareza do nosso estudo.
Seu esquema é constituído pelos horizontes culturais, dentro dos quais o desenvolvimento humano pode ser analisado na amplitude de cada uma das suas fases. Num primeiro momento é o Criador confundido com os fenômenos da natureza. Por não compreendê-los, e por algo dizer aos homens que por trás destas manifestações havia uma inteligência que as dirigia, imaginaram eles se tratarem do próprio Deus. Avançando um pouco mais, o homem distingue o fenômeno de seu Criador, todavia ainda bem atrasado em compreensão, imagina para cada manifestação um Deus. É o politeísmo. A evolução continua, alguns emissários da mais alta hierarquia universal vêm até nós e ensinam-nos que um só Deus há, o verdadeiro Criador de todas as coisas. Todavia, como a evolução não dá saltos, a compreensão do eterno ainda é imperfeita e temos um Deus antropomórfico, isto é, a imagem e semelhança do homem. O Gênesis 6 nos diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, devido à maldade que havia em seu coração. Como se Deus pudesse se arrepender de algo. O tempo passa, e mesmo com a evolução da ideia de Deus, do Deus general para o Deus Pai, ainda temos muito da visão antropomórfica do Criador. Em meados do século XIX, os espíritos nos revelam o que seria um mais avançado conceito de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como dissemos na primeira crônica do Amanhecer sobre o assunto, conforme está escrito no Livro dos Espíritos, questão 1. Deus deixa de ser um ser inteligente para ser a inteligência suprema, os espíritos é que são os seres inteligentes da criação, e é confirmado como a causa primária de todas as coisas, ou seja, é o Criador de tudo o que existe. Herculano Pires, em seu livro Espírito e o Temo, esclarece melhor essa evolução ao chamar, por exemplo, horizonte primitivo, o mundo do homem primitivo. A palavra horizonte mostra que devemos encarar esse homem dentro dos limites da nossa visão, de todas as condições do meio físico e social em que ele vivia, na paisagem cultural fechada pelos horizontes do mundo primitivo. O horizonte primitivo é geralmente dividido em três formas: o primitivo propriamente dito, o anímico e o agrícola. Em nosso esquema, reduzimos as duas primeiras formas a uma única: horizonte tribal, que nos permite abranger numa visão geral o problema mediúnico do homem primitivo, e destacamos a terceira forma, dando-lhe autonomia. Isso porque o horizonte agrícola tem interesse especial no tocante à mediunidade. Assim, nosso esquema da fase pré-histórica do espiritismo é o seguinte: horizonte tribal, agrícola, civilizado, profético e espiritual. Até o horizonte profético, segundo Murphy. O horizonte espiritual é uma formulação nova, exigida pelo espiritismo. Quando estudamos religião comparada, ou história das religiões, o exame do horizonte agrícola nos revela a natureza agrária do Deus bíblico Yahvé ou Jeová. As diferenças fundamentais existentes entre o Deus bíblico dos hebreus e o Deus evangélico dos cristãos decorrem da diferença de horizontes. Jeová é um Deus mitológico, em fase de transição para o horizonte espiritual. Nasceu, como todos os deuses agrários, por um processo sincrético. Nele se fundem a experiência concreta da sobrevivência humana, obtida através dos fatos mediúnicos, e a exigência de racionalização do mundo, manifestada nas elaborações mitológicas. Ao mesmo tempo, concepções várias,
e até mesmo contraditórias, originadas ao longo da vida tribal e da vida agrícola, também se misturam nessa figura bíblica. Daí as suas contradições, que dão margem a tantas críticas, oriundas da incompreensão do fenômeno e da ignorância do processo histórico. Encontramos em Jeová, num verdadeiro conflito, as características de Deus tribal e Deus universal, de Deus familiar e Deus popular, de Deus lar e Deus mitológico. Como Deus tribal, Jeová é o guia e o protetor das tribos de Israel, e como Deus universal pretende estender suas leis a todos os povos. Como Deus familiar, é o clássico Deus de Abraão, Isaque e Jacó, protetor de uma linhagem de pastores, e como Deus popular, é o protetor de todos os descendentes de Abraão. Como Deus lar, e o Espírito que falava a Terai Abraão em Ur, a revelia dos deuses nacionais dos caldeus, e como Deus mitológico, é aquele que declara na Bíblia eu sou o que sou, tendo a terra por escabelo de seus pés e o céu por morada infinita de sua grandeza sobre-humana. O mesmo sincretismo que já estudamos no caso dos deuses egípcios aparece no Deus hebraico. Se a deusa Tor, por exemplo, tinha orelhas de vaca, Jeová ordena matanças, misturando em sua natureza características humanas e divinas. Protege especialmente um povo, uma raça, com ferocidade tribal, e se não exige mais os antigos sacrifícios humanos, entretanto exige os sacrifícios animais e vegetais. Suas monumentais narinas, embora invisíveis, dilatam-se gulosas, como as de Moloque, aspirando o fumo dos sacrifícios. No Templo de Jerusalém, à maneira do que acontecia com os templos gregos, havia locais especiais para os sacrifícios sangrentos e os incruentos. Assim como Pitágoras, vegetariano, podia oferecer ao deus Apolo, na área especial do templo, sacrifícios vegetais, assim também os hebreus podiam escolher a espécie de homenagens que deviam prestar a Jeová. A doutrina espírita é uma interpretação racional das manifestações mediúnicas. Doutrina ao mesmo tempo científica, filosófica e religiosa, pois nenhum desses aspectos pode ser esquecido, quando tratamos de fenômenos que se relacionam com a vida do homem na Terra e sua sobrevivência após a morte, sua vida e seu destino espiritual. É enorme a confusão feita pelos sociólogos neste assunto, seguindo de maneira desprevenida a confusão proposital feita pelos adversários do espiritismo. Os estudos sociológicos do mediunismo referem-se sempre ao espiritismo. Entretanto, a palavra espiritismo, criada por Allan Kardec, em 1857, e por ele bem explicada na introdução de O Livro dos Espíritos, designa uma doutrina por ele elaborada, com base na análise dos fenômenos mediúnicos e graças aos esclarecimentos que os espíritos lhe forneceram, a respeito dos problemas da vida e da morte. Há um encadeamento perfeito no processo histórico, que não podemos perder de vista. Graças a esse encadeamento os espíritos puderam dizer a Kardec que o espiritismo é o restabelecimento do cristianismo, o que vale dizer a última fase do desenvolvimento histórico do cristianismo. Quando sabemos que este originou-se no solo do judaísmo, representando um desenvolvimento natural da religião judaica, então compreendemos que o espiritismo, como queria Kardec e como sustentava Leon Denis, é o ponto mais alto que podemos atingir, até hoje, em nossa evolução religiosa. Jeová, o Deus agrário, transforma-se no Pai evangélico, para chegar à inteligência suprema, no Espiritismo.
Jeová se depura, e com ele se depuram os ritos do seu culto, que por fim se transformam na adoração em espírito e verdade, de que falava Jesus. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de janeiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.